Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Amém. Vamos agora fechar os nossos olhos e vamos assim elevar os pensamentos ao nosso Pai do céu. Pai amado, aqui estamos mais uma vez, os seus filhinhos da terra, reunidos para mais uma noite de aprendizado. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos abençoe, que nos ilumine, para que tenhamos uma melhor compreensão das lições que serão abordadas hoje. Que o Senhor possa, Pai, nos tocar o coração e a mente, de maneira a ficar bem gravadas as lições, para assim colocarmos em prática no nosso dia a dia. Pai amado, que não nos falte força, coragem, disciplina e humildade na nossa caminhada terrena. Permita, meu Deus, que os nossos amigos espirituais venham em nosso auxílio, nos ajudando com seus conselhos e orientações, nos dando a força necessária para vencermos os obstáculos que se apresentam em nosso caminho. Que possamos, Pai, passar pelas provas dessa vida, tirando o melhor para o nosso crescimento espiritual. Obrigada, meu Deus, por tudo. Que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo e guiando, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a nossa reflexão de hoje é sobre o óbolo da viúva. É o dar do pouco que se tem. E Jesus viu os ricos que lançavam as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequeninas moedas. E disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobrava. Mas esta, da de sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Então, Jesus aqui nos ensina que, aos olhos de Deus, há muito mais valor a doação feita do pouco que se tem, né, do que a doação feita do muito que a criatura possui, do que lhe está sobrando, né, do que não vai lhe fazer falta. Então, aquele que doa do pouco que tem, esse aí tem muito mais valor aos olhos de Deus. Essa doação tem muito mais valor. Por quê? Porque é um sacrifício pessoal. A viúva aqui, ela fez um sacrifício pessoal. Ela doou do seu necessário. Ela tirou dela, do pouco que ela tinha, do seu necessário. E doou. Não é? Então, na balança divina, a caridade feita tirando do nosso necessário pesa muito mais do que o ouro do rico que é tirado do supérfluo, que não vai lhe fazer falta alguma. Né? Dr. Bezerra de Menezes diz que o sacrifício pessoal é o preço do acesso aos caminhos da grande luz. Olha só. Então,
O sacrifício pessoal tem um peso enorme aí na balança divina, não é? Jesus também vem com essa passagem nos dizer que ninguém é tão pobre, tão paupérrimo, que não possa ajudar alguém, né? Porque há muitas maneiras, várias maneiras de se ajudar alguém. A caridade não é só a caridade material, é também a caridade moral, não é? Na caridade material, a criatura pode doar do que ela tem, né? Ela pode dar um trocado para alguém que precisa, um dinheiro, ela pode dar um lanche, um mantimento, um prato de comida, ela pode dar uma garrafinha de água, ela pode arrumar um agasalho para quem está com frio, uma criatura que está descalça, ela pode dar um calçado, né? Ela pode providenciar um remédio para aquele que está doente e não tem como comprar. Isso tudo é a caridade material. E a caridade moral é dar do que nós somos, é dar de você mesmo, né? É um sorriso que você oferta a alguém, um bom dia, uma boa tarde, uma palavra de esperança, um conselho, né? Você pode fazer uma prece por alguém, você pode ter um pensamento bom para alguém, você pode emitir uma vibração positiva para alguém, você pode emprestar o seu ouvido para escutar um desabafo, não é mesmo? Você pode doar o seu tempo. Então veja aí que são várias formas de se ajudar o seu semelhante. Aí muita gente pode dizer assim: ah, mas eu sou muito pobre mesmo. Se vem alguém e me pede algum auxílio com mantimentos, eu não tenho, eu só tenho lá 1 quilinho de arroz. Mas você pode dar uma xícara de arroz. Do seu pouco, você tira lá uma xícara de arroz. Né? Ah, mas vem lá, alguém me pede, um menino, por exemplo, bate na minha porta dizendo que está com fome e me pede uma bolacha para ele comer. Ah, eu só tenho um pacote, como que eu vou dar um único pacote de bolacha para o menino? Corta o pacote no meio, dá metade. Não? Ai, mas uma migalha dessa de caridade vai fazer diferença? Vai. Para aquela criatura que está recebendo essa pequena oferta, vai fazer muita diferença. Não é? Ora, pode-se doar também o seu conhecimento. Ninguém precisa ser formado em magistério ou na faculdade para ensinar alguém a ler e escrever. Doe do pouco, da pouca instrução que você tem, não faz mal. Ensinar o abecedário, ensinar a pessoa a juntar as letras formando sílabas, não é? De maneira que ela aprenda a ler, que ela possa ver o nome de uma rua ou o cabeçalho lá do ônibus para ela tomar, que ela possa assinar o seu próprio nome, né? Escrever o seu nomezinho ali. Olha que benefício que nós podemos fazer. Doar o seu tempo, 2 horas por semana do seu tempo para ensinar um trabalho manual para alguém, não é? Uma criatura que está com depressão. É uma terapia ocupacional, né? Ensinar a criatura a pintar. Isso ajuda muito na depressão. Os terapeutas indicam até, né, para pessoas que estão deprimidas. Então, vejam aí que são
infinitas oportunidades que nós temos de auxiliar o nosso semelhante, com pequeninas coisas, não é mesmo? São pequenos detalhes que aos olhos de muitos pode parecer uma coisa insignificante, mas não é. Para aquele que receber essa oferenda, vale muito. Vale muito. Então, na caridade, nós vamos ganhar aí um valor maior diante de Deus. Por isso, essas migalhas de auxílio que nós podemos ofertar têm muito valor. Não se engane achando, é insignificante. Não, não é. Não é, não. Para aquele que receber a pequena migalha de auxílio, vai fazer muita diferença para ele. Então não devemos desprezar o pouco que se pode fazer em benefício do seu próximo, não é? É assim que a benfeitora Meimei, no livro O Espírito da Verdade, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, ela nos traz a oração da migalha, que nos diz assim: Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faze que este alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas me fitam indiferentes e quantas me abandonam por lixo imprestável. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiram-me à distância quando surjo na forma do pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para o esfregão, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar em amor, narraste a história de uma dracma perdida e, reportando-se ao reino de Deus, tomaste uma semente de mostarda por base de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno. Dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no templo de Salomão, entre a riqueza dos poderosos e as joias faiscantes do santuário. E conta-lhes que me viste e me abençoaste nos dedos mirrados de pobre viúva, na feição de um vintém. Olha só. Então, o pouco com Deus é muito. Não é? O pouco com Deus é muito. E muitas vezes, o muito sem Deus não é nada. Não é? Então, guardemos isso. Podemos, sim, ajudar, mesmo com pouco. O pouco, a migalha que se oferta vai fazer a diferença para aquele que está necessitando. Aos olhos do mundo pode parecer algo sem valor, mas aos olhos de Deus tem muito valor. O dar do pouco que você tem. Não é mesmo? Então, é preciso guardar que o amparo que nós dermos aos outros é a nós mesmos que estamos dando. Não é fato? Por quê? Porque Jesus nos disse que tudo o que fizeres ao teu próximo é a ti mesmo que estás fazendo.
E nós vamos receber do mundo de acordo com o que dermos. Não é? Porque é dando que se recebe. Não é isso? É dando que se recebe. E a vida vai nos dar de acordo com o que nós dermos. Então, dessa maneira, sejamos generosos, sejamos caridosos. Né? Porque ser caridoso é ser profundamente humano. E é disso que o nosso mundo precisa, de criaturas cada vez mais humanas. Não é? Paulo nos alertou que fora da caridade não há salvação. E de fato não há salvação. Não há mundo melhor. Não há esperança para um mundo melhor sem caridade. Porque a caridade é a virtude de luz que abre as portas do céu. É a chave para se abrir a porta do céu. É a caridade. Né? Caridade é amor ao próximo. E precisamos aprender a amar. Porque Jesus disse: amar ao próximo como a ti mesmo. E aí? Nós ainda não sabemos amar o nosso próximo, mas precisamos. Né? E a caridade é amor. E como dizia Madre Teresa de Calcutá, um coração feliz é o resultado inevitável de um coração ardente de amor. Um coração que se tornou vaso que transporta o perfume da caridade, que deixa um rastro de luz e de bênçãos por onde passa. Olha só, que coisa linda, né? E como diz a música de Elizabeth Lacerda, que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda enriquece o doador e faz a sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela, mas aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Olha só. Então, é o óbolo da viúva, é dar do pouco que se tem. Há quem diga que se eu um dia me tornar milionário, se eu ganhar na Mega Sena, aí sim eu vou poder ajudar os outros. Não. Mas será que a criatura, ficando rica, ela vai realmente se lembrar de ajudar aos pobres? Não. Será? Ou será que ela vai primeiro realizar os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades, seus caprichos, vai adquirir mais coisas supérfluas que ela sempre quis? Como é que vai ser? Existe até uma historinha que conta-se que um espírito protetor, de tanto ouvir o seu protegido, em todas as orações que fazia, o seu protegido pedia a Deus que realizasse o seu sonho de ser milionário. Porque ele dizia que ele, sendo rico, ele iria ajudar muitas pessoas, ele ia ajudar todos os pobres. Né? Então, ele, em todas as suas preces, ele assim rogava a Deus. Então, o seu espírito protetor, condoído, né, do seu clamor,
procurou um anjo e falou com ele: meu irmão, o meu protegido, ele pede tanto para Deus realizar um sonho dele, que é se tornar rico para poder ajudar os pobres. Será que Deus não poderia atender ao pedido dele? Então o anjo falou para ele: meu amigo, o seu protegido não está preparado para esta prova, a prova da riqueza. Porque a prova da riqueza é uma das provas mais difíceis que tem. É uma prova muito escorregadia e o seu protegido não está preparado para tal prova. Ah, mas meu irmão, tem certeza? E aí o anjo falou para ele: me acompanhe, que eu quero que você veja por si mesmo que o seu protegido não está preparado. E então vieram à terra e o anjo intuiu o rapaz encarnado a passar por determinada rua onde alguém havia perdido uma nota de R$ 50. E o rapaz achou a nota, ficou muito feliz, pegou a nota, colocou no bolso e o anjo então intuiu novamente ele para que seguisse na direção onde havia uma criança com fome. E ele foi passando e veio um garoto e o abordou. Moço, por favor, compra um lanche para mim, eu estou com fome. E aí o rapaz se desvencilhou do menino e falou: não, eu não tenho dinheiro hoje não. E passou direto. Mais à frente, ele deparou com uma mulher com uma criancinha no colo, estendendo a mão para ele. Moço, será que o senhor podia me ajudar com algum trocado? Não, hoje eu não tenho nada não. E passou. Então o anjo se voltou para o protetor e falou: está vendo? Se ele não pode ser caridoso com pouco, ele não será com muito. Então é isso mesmo, gente. Quem não sabe ser gentil, né? Ser generoso no pouco, não vai saber ser generoso no muito. Né? E muitos de nós dizemos: ah, se eu ficar rico eu vou ajudar. Será? Ou iria se perder? Né? Ou iria se perder? Né? Se perder na ganância, se perder na avareza, no egoísmo, se fechar no egoísmo, como é que ia ser? Né? É preciso ficar atento. Seja bom, seja caridoso com o pouco que você tem. Não é? Ajudando com o pouco que tiver ao seu alcance ali. Buscando sempre praticar o que Jesus veio nos ensinar, que nós teimamos em não aprender, que é fazer ao próximo como a ti mesmo. Se colocar no lugar do outro. Se fosse eu que estivesse passando fome, como eu gostaria que fizessem para mim? Ah, eu gostaria que alguém me ajudasse. Não é assim? Então, por isso é preciso saber se colocar no lugar do outro. A regra que Jesus nos deixou, essa regra de ouro de fazer ao próximo como a ti mesmo, se fosse praticada na face da terra, o mundo seria bem melhor. Não haveria mais miséria. Por quê? Porque o supérfluo do rico supriria as necessidades dos pobres. Mas, infelizmente, a grande chaga da humanidade ainda é o egoísmo. Infelizmente, no nosso mundo, ainda impera no coração
das pessoas o egoísmo, que impede a criatura de ter virtudes luminosas como a caridade. Né? Então, vamos auxiliar com o pouco que temos, com a migalha que nós pudermos. Ajude. Né? A caridade é muito importante. É ela a âncora de salvação de todos os mundos, não só da Terra, mas de todos os mundos. Né? Então busquemos ser generosos, fazendo o nosso óbolo da viúva chegar na mão do nosso irmão necessitado. Porque para ele, o que para nós parece insignificante, para ele vai ser muito importante. Não é mesmo? Bem, para nós fecharmos essa reflexão de hoje, eu trouxe uma mensagem de Emmanuel que está no livro Alma e Coração, psicografado pelo nosso querido Chico, que se chama Sementes Divinas. Eu vou ler apenas um trecho, porque é um tanto extensa. Diz assim: recorda o óbolo da viúva, destacado por Jesus como sendo a dádiva mais rica aos serviços da fé, pelo sacrifício que a oferenda representa. Não apenas isso. Rememoremos o dia em que o Senhor, abençoando 5 pães e 2 peixes, alimentou extensa multidão de famintos. Em verdade, quaisquer migalhas, conosco ou simplesmente por nós, serão sempre migalhas, mas, se levadas ao serviço do bem com Jesus, serão sementes divinas de paz e alegria, instrução e progresso, beneficência e prosperidade no mundo inteiro. Muita paz a todos. Assim seja.